Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, o professor Moca, né? Vamos falar mais de estatística aqui, tá? Então, na reta final aí, vamos não cansar, vamos só fazer uma coisinha mais breve, mais rapidinho aqui. Vamos trabalhar exemplos de gráficos circulares que eu comentei com vocês, que existe também, né? A gente não tinha trabalhado muita coisa ainda. Então, olha só, peguei uns exemplos aqui no próprio livro de vocês. Como eu disse, não é uma matéria a mais, não é uma matéria nova, não tem fórmula nova, é você saber raciocinar, tá? Embora a gente sabe que muitas vezes vai existir, na maioria das vezes, uma regrinha de 3 básica, uma porcentagenzinha básica, que você pode fazer com regra de 3, com simplesmente montando uma fração, né? Isso eu tinha comentado no nosso último vídeo, agora vamos ver na prática isso acontecendo, tá? Então, olha só, uma aqui, né, mais simplesinha aqui, só para a gente agitar, né, aquecer. Então, ele coloca assim, ó, 2 estados do país em um certo ano produzem os mesmos tipos de grãos. Os gráficos a seguir, né, ilustram a relação entre a produção de cada tipo de grão de um estado e a produção total desse mesmo estado. Então, peraí, ó, é a relação entre a produção de cada tipo de grão de um estado e a produção total desse mesmo estado. Então, eu tenho aí o estado 1, o estado 2, com sua produção aí de feijão, milho, soja e trigo. Então, sem número, sem ângulo, sem nada. Só uma coisa assim, pelo tamanho. Eu vejo aqui que o estado 1, por exemplo, o setor alaranjado aqui, né? Sei lá a cor é essa, é o maior. Então, o milho é o que ele mais produziu, né? Esse branquinho aqui parece a menor fatia, talvez empatada aqui com rosa, né? Então, trigo e feijão, basicamente a mesma coisa, certo? Então, algumas afirmações que a gente pode aí estar tirando de acordo com só o visual do gráfico aí. Então, ele coloca aí, ó, determine qual o percentual da produção de grãos do estado 2 nesse ano. Então, o estado 2 representa as produções de soja e trigo juntas. Aí você vai lá, pô, soja é o verde, então é o setor circular correspondente a esse ângulo aqui, tá? E trigo aqui na tabela é o branco, então é o correspondente a esse estado aqui. É claro que o certo seria ter um pouquinho mais de informação no enunciado, né? Mas a gente vai tirar um achismo aqui, tá? O que eu vou me basear? Os dois juntos completaram um ângulo de 180 graus. Né? Ninguém falou que isso aqui é uma reta só, que isso aqui passa, que é um diâmetro, né? Devia ter uma coisinha, né? Quem me garante que aqui é 180 graus e não 179,5, né? Mas, né, ninguém quer te sacanear tanto assim. Então, já que isso aqui é metade do círculo, o círculo inteiro representa 100%. Então, esse aqui não tem dúvida, é metade do círculo, então qual é o percentual? 50%. 50%. Justifique, porque os dois juntos cobrem metade do círculo, certo? Agora, lembrem-se, é muito cômodo eu virar e falar, é 50% porque é metade do círculo. Tá, e se fosse 1/6 do círculo? Isso seria quantos por cento? Aí você fala, eu não sei. Ué, você sabe com metade, não sabe com 1/6? Só porque mudou o número você não sabe? Então não pode ser assim, tá? Então lembre-se, né? Sei lá, é só você fazer assim. Já que o total é 100%, você tá com o meio, você pode pensar assim, foi 1/2 de 100%. Aí você ganharia aí, né, o total divide 50%. Se o exercício, né, te dasse uma informação por escrito que né, essa fatia rosa aqui, ela é 1/6 do círculo. Então você coloca 1/6 de 100%. Lembrando, né, o d, do, da, né, uma fração de alguma coisa é vezes. Aí você dividiria aí, né? E aí, né, você divide 100 por 6, daria
daria, você vai fazer sábado à noite, 100 por 6%, né? Daria mais ou menos aí seus 16,666, né, por cento. Certo? Tranquilo? Então, esse que é o raciocínio que você teria que fazer aí, né, aproximadamente isso daí. Esse é o raciocínio que você deveria fazer se fosse um sexto, né, só você interpretar, tá bom? Bom, tirar aqui que isso não tem nada a ver com a questão original, né? Então tá bom, aí, né, apaga tudo, e aí a letra B, né, o que ele fala aí na letra B? A letra B coloca assim, pode-se dizer que nesse ano o estado 1 produziu uma quantidade total de milho maior que a do estado 2? Justifique. Então, peraí, o estado 1 tá aqui, cadê o milho dele? Ah, esse amarelo todo aqui, né? Produziu uma quantidade total de milho maior que a do estado 2? Ué, né? Esse laranja parece quase metade de um círculo, né? Se você tentar, né, colocar aqui, né, ó, né, vamos botar aqui, opa, você coloca aqui, ó, o laranja foi quase metade de um círculo, né? Já no estado 2, o laranja não foi quase metade de um círculo, certo? Então, o estado 1 é claro que ele produziu mais milho, né, em relação aos outros grãos. Aí tá falando, produziu uma quantidade total de milho maior. Aí você vai lá de goela, né? Sim, por quê? Porque o cara ali fez quase metade do círculo e o outro não fez quase metade do círculo. Não, cara, não é. Olha que pegadinha terrível. Cuidado aqui, gente. Quando você tem um exercício desse aqui, sem número, né? Porque se tivesse falando aí quantos quilos, quantas toneladas que foi produzido ao todo, aí eu tenho noção aqui de que ele produziu, né, quase metade da produção foi milho, né? Um sexto da produção, né, foi mas eu não sei a produção. O que eu sei é que aqui quase 50% foi milho. Mas 50% de quanto? Eu não sei, né? Já esse daqui, você pensa assim, ah, Moca, esse aqui, ó, sei lá, esse aqui parece um pouco mais do que 90 graus, né? Esse aqui parece uns 100 graus, né? Uns 100 graus, vamos botar uns 120. Se fosse 120, era um terço do círculo. O círculo todo tem 360, né? Aí você pensa assim, não, ele produziu menos. Não, ele produziu menos em relação aos outros grãos, certo? Talvez, né, aqui, vamos inventar um número aqui, ó. Isso aqui é quase metade. Vamos supor que isso daqui seja uns 45%, tá? Uns 45%. Esse aqui é um pouco menos, né? Então, né, não sei, se isso aqui fosse, né, metade seria, se fosse 90 graus, seria um quarto, 25%. Então, não sei, talvez aqui fosse 35%, tá? Só inventando qualquer número aqui, só para a gente ter uma comparação legal. Quer dizer que de todos os grãos produzidos, o estado 1, 45% foi milho. No estado 2, de todos os grãos produzidos, 35% foi milho. Mas qual é o total? Qual é o total? Às vezes aqui é 45, mas em cima de um total de 1 milhão. Aí você faz 45% de 1 milhão, é um tanto de milho. Aqui foi 35%, mas às vezes o cara produziu foi 10 milhões. Aí você vai calcular 35%, que é um percentual menor, só que em cima de 10 milhões é muito mais milho, né? É muito mais milho. Aqui o cara produz em cima de 1 milhão, 45% é a mesma coisa de 450 mil, né? E aqui 35% em cima de 10 milhões é a mesma coisa de 3 milhões e 500 mil. Então, mesmo com um percentual menor, ele tem chance de ter produzido mais. Então, você pode afirmar que o total de milho do estado 1 é maior do que do estado 2? Não. O total de milho eu não posso afirmar. Talvez tenha até sido, mas eu não posso afirmar só através desse gráfico aí, tá? Eu só sei que o estado 1, de todos os grãos que ele produziu, o milho ele produziu mais do que os outros, né? Já o estado 2 parece que soja que ele produziu mais, certo?
Então, cuidado com essas diferenças, tá bom, gente? Fica atento com isso daí. A foto, agora que eu lembrei de ligar a web pobre, né? Faz parte. Então, tá bom. Aí, o outro exemplo é esse aqui, né? Para a gente trabalhar a questão de ângulo. Então, olha só, aquele ali que a gente fez, ele não tinha nada de número, né? Eu até inventei alguns ângulos aí para a gente trabalhar. Agora vamos ver realmente como é que fica a parte do ângulo, tá bom? Uma pesquisa foi realizada numa turma de ensino médio com a intenção de saber quais seriam as frequências das idades dos alunos de 16 a 19 anos em determinada escola. Os dados obtidos foram tabulados e organizados conforme a seguir. Então tá aí, ó, frequência dos alunos de 16 anos, de 17, 18, 19, certo? Então, cuidado, que aqui já começa a questão, é complicado uma coisa, tá? Ó, deixa eu mudar aqui para uma cor vermelha, para não ficar misturado com esse preto. Cuidado quando ele fala, ó, quais são as frequências das idades, tá? Por quê? É porque você está vendo a palavra frequência e a palavra e a expressão turma de ensino médio no mesmo enunciado, sabe? Aí cuidado para você não achar que frequência, então, é a frequência do aluno na escola, né? A presença do aluno na escola, né? A assiduidade dele para participar das aulas. Não é frequência no sentido de ele teve frequência ou ele não foi, ele faltou. Não é isso. É a frequência estatística mesmo. É o número de vezes que se repete. Senão você vai achar que aqui que a galera de 16 anos vai... Aqui cada quadradinho desse é 5, né? Você vai achar que a galera de 16 anos vai 20 vezes na escola. A galera de 17 anos falta mais, só vai 15 vezes num período de sei lá quantos anos, né? De quantos dias, quantas semanas, quantos meses. Então cuidado para não confundir, tá? Só porque ele falou a palavra frequência escola, não é a frequência de tomar pau por falta, tá? É a repetição, é a frequência do dado, é a frequência da idade. Então a idade 16 aparece 5 vezes 5, 25 vezes, né? A idade 16 aparece, acho que da outra vez eu contei 20, né? Não lembro. A idade 16 aparece 25 vezes. Tem nada a ver com frequência de falta, não. A idade 17 aparece 15 vezes, né? 3 vezes 5. A idade 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vezes 5, a idade 18 aparece 35 vezes. E a idade 19 aparece 5 vezes, né? Então, isso que é o que ele está me dizendo aí. Ele não usou um gráfico de barra, ele não usou um gráfico de linha, ele não usou uma tabela, ele fez essa representação por símbolo. Poderia ser uns bonequinhos, né? Igual eu tinha comentado lá, às vezes você vê uns gráficos de produção de petróleo, os caras desenham uns barrilzinhos, aí cada barrilzinho, né, representa não sei lá quantos litros ou quanto arrecadação em dólar, né? Não sei o que o cara tem intenção com o gráfico dele. Aí se você sabe, aí o gráfico dele te dá uma legenda, né? Cada barril representa tanto. Então às vezes vai ter um país ali com meio barril, né? Alguma coisa assim. Aqui ele representou por quadradinhos de 5 em 5. OK? Então, sabendo que os números 1, 2, 3, 4 do lado de cada gráfico, de cada legenda, representa em graus uma idade, identifique qual dos gráficos a seguir melhor representa as frequências dos alunos com relação às suas respectivas idades. Tá? Então, espera aí, o número 1, 2, 3, 4, ou por exemplo, olha a letra A, ele tem aqui um número 1, 2, 3, 4, e o que ele está falando que é 1, 2, 3, 4? É o grau de uma idade. Então ele está falando aqui, ó, por exemplo, que essa idade preta, aí como é que você vai saber qual que é a idade preta? Aí você lê de novo aqui, ó, com relação às suas respectivas idades, tá? Então, da vez, né, você vai pegar na ordem aqui, né, ó, tá aqui, ó, o 1 é a idade de 16 anos. Então ele está falando aqui, por exemplo, que a idade de 16 anos representa um ângulo de 112 graus, 112,5 graus. E que a idade 2, que seria 17 anos, representa 67 e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Certo? Bom, talvez você consiga fazer essa questão, já que é de marcar, talvez você consiga fazer sem conta nenhuma. Tá? Como é que talvez você faça isso aqui sem conta nenhuma? Você vai pensar o seguinte, ó.
A frequência maior é a do dado 18, né? O dado 18 anos aparece 35 vezes. Então, o ângulo indicado pelo número 3 tem que ser o maior. O 3, né? Aqui o cara podia ter feito um gráfico colorido, né? Então, ó, o preto, o branco, aí esses dois aqui, né? O 3 é o mais clarinho sem ser o branco, né? Então, o 3 é esse aqui. Realmente, é o ângulo maior de todos. É o ângulo maior de todos, então tá ok. O B, ele nem é o ângulo maior de todos, tá vendo? Ó, o ângulo maior de todos é o preto. O preto é o 16 anos, já tá errado. Já tá errado. Então esse daqui eu não quero nem ver, esse aqui já tá tudo errado, tá bom? Nesse caso aqui, esse clarinho realmente é o maior, então ele tem chance de estar certo aqui também, tá vendo? E o 5, por exemplo, que é o 19 anos, né, que é o número 4. A frequência 5 é a menor de todas. Então o ângulo 4, que é a cor branca, tem que ser o mais fininho de todos. Então aqui ele é o mais fininho, tá ok. Aqui já foi descartado, aqui ele é o mais fininho. Esse aqui tá errado. O número 4, que é a cor branca, é maior do que o número 1. Isso é um absurdo. A cor branca deveria ser o menor, então esse aqui também tá errado. Então por isso que eu falei, talvez você consiga fazer o gráfico sem fazer conta nenhuma, né? E de fato, né, isso aqui é o estilo Moca. Então, enquanto o cara tá lá olhando esses números tudo quebrado, fazendo um monte de conta, né, método Moca tá na veia aqui, ó. Qual que é a diferença entre esses dois aqui que sobrou? O branco realmente é o menor, esse clarinho realmente é o maior, só que no primeiro, o preto é maior do que o cinza escuro. E na letra C, o cinza escuro é maior que o preto. Tá vendo? Então, eu consigo ter certeza. Qual que é o preto? O preto é o número 1, né? O número 1 é o 16 anos, com frequência 25. Tudo bem? Com frequência 25. Enquanto que o cinza escuro, que é o número 2, é a frequência 15. Então, 25 é mais do que 15. Então, o número 1 tem que ser maior que o número 2. A região do número 1 tem que ser maior que a região número 2. Então, a região preta tem que ser maior que a cinza escura. Então, é a primeira mesmo. Essa aqui está errado, porque aqui o cinza escuro é maior que o preto. Então, sem fazer conta nenhuma, método Moca, né, de você não estressar, né, mantém aquilo que eu falo. Você tem que ter uma preguiça consciente, né, com uma preguiça responsável. Eu vou evitar fazer aqui, vou tentar dar uma averiguada para ver se eu consigo fazer o exercício sem ter que fazer conta. E consegui. Letra A, tá? Mas vamos aprender aqui, nosso objetivo é a gente aprender a fazer as continhas, tá? Então como é que você vai fazer as continhas aqui, ó? Por exemplo, como é que eu vou descobrir que o número 1 realmente era 112,5 graus? Porque se você calcular o ângulo do 1, acabou, porque as outras opções nenhuma tem ângulo 1 com 112, né? Ó, o número 1 tem 112 graus, 157 graus, 67 graus e 22 graus. Quer dizer, o ângulo da região 1 é diferente em todas as letras. Então, se você calcular o ângulo da região 1, você já vai saber qual que é, tá? Fique esperto com isso também. Às vezes você vai lá igual bobo, eu vou calcular o ângulo da região 4, que o número é menorzinho, aí eu vou conseguir. Aí você vai lá todo feliz. Aí você achou 22,5. Você fez um monte de conta para descobrir que a região 4 é 22,5. Aí você, opa, então tá aqui, 22,5. 4, 22,5. Ah, mas aqui também tem 4 igual a 22,5. Então, quer dizer, você não sabe se é a primeira ou se é a terceira, né? Você elimina a letra B e a letra D, mas você fica entre esses dois. Então, quer dizer, você fez um monte de conta para descobrir que o 4 é o 22,5 e ainda não sabe a resposta. Vai ter que fazer mais um monte de conta. Então, né, regra Moca, evite fazer muita conta. Vê se dá para fazer sem conta. Segundo, se vai ter que fazer, dá uma sondada antes para você não ter que fazer conta à toa, né? Então vamos lá, calculando a região 1, você vai fazer o seguinte, ó. Qual é o total de alunos? Qual é o total de alunos? Ah, eu tenho 4 alunos, eu tenho um aluno de 16, um aluno de 17, um aluno de 18 e um aluno de 19. Não, velho, pelo amor de Deus. Você tem 25 alunos de 16, 15 alunos de 17, 35 assim, 5 assim. Então o seu total de alunos é 25 mais 15 mais 35 mais 5. Às vezes, né, você fazer de cabeça aqui, ó, 20, 30, 40, 40, esses dois juntos também dá 40, 80 alunos. Então, ao todo aqui, você tem 80 alunos, certo? 80 alunos. Aí, a região 1 é quanto? É 25 de 80.
tá? 25 de 80. Você pode fazer uma regrinha de 3. Você pode fazer uma regrinha de 3 assim, ó. 80 alunos representa o círculo inteiro, que são 360 graus. E 25 alunos representa X, certo? E isso aqui é diretamente proporcional, né? Quanto maior o aluno, maior vai ser a quantidade de graus que ele representa. Então é só você montar a fração aqui, igualar, multiplicar cruzado, feliz da vida. Aí você teria aí, ó, 80x é igual a 25 vezes 360, né? O seu x, então, né? Lembra, filosofia moca, não fica fazendo um monte de conta, velho. Faz a conta de barriga. O que é fazer conta de barriga? É de cabeça, né, moca? Não, de cabeça tem que ser bom, né? Não é que você é bom. Aí você tem que ser meio noiado, né, para conseguir fazer as contas de cabeça. Tô falando fazer conta de barriga. Fazer conta de barriga vai adiando. Vai empurrando as coisas com a barriga, né? Não é pra você fazer isso com o resto da sua vida, não, tá? É só conta, tá bom? Porque aí, olha só, você vai adiando, a coisa melhora. Aí você consegue cortar aqui. Tá vendo? Para que eu ia fazer 25 vezes? Eu já diminuí. Eu posso cortar, eu posso simplificar por 4 em cima e embaixo, né? O 8 por 4 dá 2. O 36 por 4 dá 9. Né? O 25 você repete. Certo? Então tá vendo? Eu simplifiquei o 36 com 8, simplificando por 4 em cima e embaixo. Agora o 9 vezes 25 eu posso fazer. Né? 9 vezes 25, ó, como é que Moca faz? Ele faz distributiva. 25 é 20 mais 20. 9 vezes 20 é 180. 9 vezes 5, 45. 180, 45, 225 dividido por 2. Então, o x que eu estou buscando é 112, né? Metade de 200 é 100, de 25 é 12,5. Então, o x que eu estou buscando é 112,5. Realmente era um x de 112,5. Tá? Talvez a questão esteja errada e não tenha a resposta certa, né? Porque talvez a região 2 aqui, se você calcular, vai que não dá 67,5, o cara errou, né? Mas vamos acreditar, né? Que a instituição fez tudo certinho. Tá? Porque se ela estiver errado, você não tem que estressar, você não vai ser prejudicado com isso. Então você já calculou a região 1, já achou uma resposta única para marcar, confia que as outras devem estar tudo certo. Se não tiver, a questão vai ser anulada, né? E aí não está mais nas suas mãos. Cuidado disso daí. É entendido, gente? Se o cara perguntasse a porcentagem, isso aqui é quantos por cento? Você pode fazer regra de 3 também. Você pode fazer assim, você pode colocar assim, ó, qual que é a porcentagem? 80 alunos é tudo, é 100%. E 25 alunos é X%. Você iguala aqui, mesma coisa, multiplica cruzado, você vai descobrir a sua resposta. Ou aquilo que eu falei, se você domina a porcentagem, você não precisa armar a regra de 3 toda hora. Pô, você tem 25 alunos num total de 180, isso é quanto em porcentagem? 25 em 80. 25 de um total de 80. Você faz essa divisão aqui, vai dar 0, alguma coisa. Esse 0, alguma coisa, você multiplica por 100 e acrescenta o símbolo de porcentagem. Aí vai sair o número final aí em porcentagem. Certo? Tranquilo? Então, por exemplo, se você dividir aí 25 por 80, né, você vai descobrir aí um pouquinho menos do que 33%, né, vai dar quebrado aqui, não vai dar exato. Por quê? Porque 112 graus, ó, 120 é 1/3 do ângulo inteiro. 1/3 é 33,3%. Então isso aqui é um pouquinho menos, né? Então isso aqui vai dar aí, né, mais ou menos nessa faixa, um pouco abaixo de 33%. Então você pode montar isso daí também desse mesmo jeito, tranquilíssimo, tranquilíssimo, tranquilíssimo. Certo, gente? Então é assim que você vai interpretar, não existe fórmula, não existe nada. É proporção, é regra de 3, é porcentagem básica, não é fórmula de juros, de porcentagem, nem nada. E mesmo as questões, igual essa daqui que não tinha número nenhum, né? Eu inventei esses números aqui para você enxergar melhor a forma de raciocinar. Né? Mas tem muitas vezes, você tem isso também, questão sem número, e você cuidado para não cair numa interpretação boba, igual o cara tentou te pegar na maldade ali na letra B.
né? Você achar que o amarelo aqui é maior, então ele produziu mais. Não, isso só quer dizer que ele produziu mais em relação aos outros. Leia sempre com muito cuidado as coisinhas, tá bom, gente? Mas então é isso, tá joia? Vamos ficar por aqui. Por hoje é só. Eu vou lavar minha mão, espero que você também. Podendo, fique em casa. Se não puder, use máscara. Aquele papo todo. Abraço a todo mundo, tá, gente? Até. Tchau, tchau. Fui. Valeu.